Amém, pessoal? Glória a Deus. Essa noite eu estou encarregado de compartilhar uma palavra para vocês. E eu queria convidá-los primeiramente a fazermos uma oração. Se você puder me ajudar nisso, feche seus olhos, sentado mesmo, e vamos estar orando. Senhor, obrigado, ó Pai, por essa noite de aprendizado, que estamos aqui como líderes da Tua casa, no Teu reino, dessa igreja local, para sermos treinados para coisas maiores que o Senhor quer colocar em nossas mãos. E isso diz respeito a muitas vidas dessa cidade e também em outros lugares que o Senhor há de enviar tantos líderes treinados aqui como tem sido ao longo do tempo. Senhor, eu sei que o Senhor quer usar mais as nossas vidas que Santarém, e agora nos capacite, nos ajude, Teu Espírito possa nos ungir e a Tua palavra possa nos guiar na verdade. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O tema da palavra é uma pergunta que nós vamos fazer para nós mesmos. E o tema é: narcisista eu? Você pode perguntar para si mesmo, assim, tipo um tom de surpresa: narcisista eu? Nós vamos tentar desvendar isso. Se porventura existe alguma sintoma, alguma característica de narcisismo em nós como líderes. E essa palavra não é para você olhar pela janela, você vai olhar no espelho, tá bom? O que quer dizer isso? Você não vai ficar ouvindo a palavra e imaginando qualquer outra pessoa que você imagina que tem essas características. Você vai tentar olhar para dentro de si mesmo. Combinado, sim ou não? Só serve se for assim, tá bom? A gente não está aqui para julgar ninguém, mas a Bíblia fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então eu quero ler antes o texto aqui de Filipenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. O apóstolo Paulo escreve assim: não sejam egoístas e nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Esse texto de Filipenses é muito interessante, que o apóstolo Paulo ele começa a falar de como nós devemos ser em relação aos outros, a nós mesmos e aos outros. E logo em seguida, nos próximos versículos, ele fala para a gente ter como exemplo o próprio Jesus. E é aquele texto que nós conhecemos, que sendo Deus, não usurpou permanecer como Deus, mas antes deixou a sua glória e veio, como servo, e foi à cruz. Então, o exemplo para nós sermos é Jesus. E esse termo narcisista, eu não sei se você conhece esse conceito. A gente ouve falar: fulano é narcisista, aquele Beltrano também, ele é narcisista e tal. Mas eu não sei se você sabe o que de fato significa isso, para você também não confundir com outros conceitos que podem ser semelhantes. E tudo começa, isso vem da mitologia grega, o Narciso vem uma história da mitologia grega, no qual esse homem chamado Narciso, ele tinha um problema, porque ele era um problema entre aspas, Era uma coisa boa que se tornou um problema. Ele era muito bonito. O tal do Narciso era bonitão, Deixa eu ver alguém que poderia ser Narciso aqui. Não vou falar não. Mas alguém que é muito bonito aqui poderia ser. Ele era tão bonito que as pessoas, as mulheres, se apaixonavam por ele. Porém, ele era soberbo também, ele era arrogante. Então, quando ele sabia que alguém era apaixonado por ele desprezava, ele era arrogante. E diz a história, a mitologia grega, que ele foi amaldiçoado pelos deuses por causa dessa arrogância que ele tinha. Desprezava as pessoas, humilhava as pessoas. E certo dia, ele contemplou a sua beleza num espelho d'água, num lago. Aquele dia que a água está paradinha, parece um espelho, ele se viu. E ele, contemplando a si mesmo, ele viu que ele era muito bonito. E ele passou ali dias e dias, totalmente absorvido, extasiado por sua própria beleza. Então, essa história da mitologia, ele foi amaldiçoado e ele ficou todo o tempo ali, contemplando a si mesmo, absorvido por sua própria formosura e beleza, e não estava nem aí para os outros. Então, esse termo de narcisismo que nós usamos é alguém que é incapaz de amar verdadeiramente outra pessoa. Por quê?
porque ele está absorvido por si mesmo. Pessoas que têm interesse apenas em si mesmo e acabam não conseguindo se relacionar adequadamente e se preocupando, e se envolvendo e cuidando de outras pessoas. E nós sabemos que para sermos bons líderes no reino de Deus, nós temos que ser como Jesus. Jesus foi ao contrário, né? Jesus, ele deu a sua vida pelo mundo. Ele não estava preocupado com o seu bem-estar, pelo contrário, a missão dele foi vir nessa terra, deixando a sua glória, deixando a sua divindade, se torna homem, como homem se torna um servo, como servo vai até a cruz, sofre, morre na cruz, para que depois ele possa conquistar o seu status de Senhor dos senhores e Rei dos reis. Mas ele fez isso por amor. Ele fez isso para nos dar o exemplo de como amar pessoas e servir pessoas também. Entretanto, nós precisamos cuidar do nosso coração, para que realmente possamos nos espelhar em Jesus e não deixar que esses sentimentos ou comportamentos narcisistas, como a gente já entendeu o que significa, aflorem em nós, principalmente como líderes, porque líderes narcisistas, eles são extremamente nocivos. Eles machucam pessoas. Eles destroem projetos de Deus. E como eu falei no início, não é para você ficar imaginando qualquer outra pessoa. Essa mensagem é uma terapia bíblica de autoanálise, de você olhar para dentro. E se você descobrir qualquer sintoma desses que nós vamos falar aqui, é importante que a gente entenda, identifique isso se houver, e peça a misericórdia de Deus e possamos consertar a nossa vida. Quem está comigo, diga amém. Existe um paradoxo do líder narcisista, porque normalmente o líder narcisista ele tem muitas qualidades também. E por ele ter muitas qualidades, nós nos empolgamos com essa pessoa. Ele tem por características tantas boas qualidades, né, sendo redundante, tantas qualidades, que ele consegue crescer rápido. Ele chama atenção, ele desperta interesse, ele é promovido com mais facilidade, porque ele pode enganar os líderes acima, falar, esse cara é demais. Ele tem muitas qualidades. Então, normalmente, eles conseguem progredir na liderança. Eu estou falando de qualquer lugar, inclusive na igreja. E quais são as boas características, então, que a maioria dos líderes narcisistas tem também? Ele é muito carismático. É aquela pessoa que chega no lugar, ele domina o ambiente, ele é engraçado, ele é falador, ele é bom contador de histórias, ele é agradável naquele primeiro momento, ele conquista facilmente as pessoas, ele é carismático. Ele é um excelente comunicador. Ele também é alguém ousado. E a gente gosta de pessoas assim, a gente gosta de pessoas carismáticas, a gente gosta de pessoas que se comunicam bem, a gente gosta de pessoas ousadas, pessoas que têm planos estruturados, que sonham alto, que falam e conseguem encantar pessoas e mobilizar equipes. Portanto, ele começa a ter uma ascendência, uma projeção natural sobre as outras pessoas, porque ele tem características boas de liderança nesse aspecto aqui. Ele é alguém que tem autoconfiança. Então, ele, mais ou menos ali, ele se garante de fazer as coisas. Isso também não é ruim. Até certa medida isso é bom. A pessoa sabe que ela tem autoconfiança, ela não é vitimizada, ela encara os desafios. Quando dá algo para ela fazer, ela vai lá e faz, porque ela se garante. Não é ruim isso de todo. Mas também ela tem uma visão ambiciosa, que também não é ruim. A gente quer andar com pessoas que têm uma boa ambição, tem uma visão de crescimento, uma visão grande. Então, essas pessoas, por terem esses traços de características, elas acabam sendo promovidas, porque são boas características que nós queremos ter nas nossas equipes. O problema não são as características boas, o problema, qual é a motivação por qual ele usa essas ferramentas. O problema é o que ele faz com isso.
Porque, em princípio, o narcisista tem uma motivação errada. Não são as qualidades dele que é o problema. O problema é como ele usa isso. Então, como ele tem todos esses poderes, essas ferramentas, mas ele tem uma motivação ruim, ele acaba trazendo consequências ruins, mesmo tendo tantos adjetivos, tantas qualidades. Então, quais são as consequências do líder narcisista? Por que é um paradoxo? Porque ele tem muitas qualidades, mas o resultado é desastroso. Então, normalmente, ele lidera e ele cria na sua liderança um ambiente de medo, por causa do seu narcisismo. Onde ele lidera, com o passar do tempo, da mesma forma que ele conquista rápido as pessoas, ele também começa a perder pessoas. Então você vai observar que na liderança dele tem uma alta rotatividade. Com o passar do tempo, as pessoas percebem o objetivo dele, ou a motivação errada dele, começam a sofrer com isso e começam a sair debaixo dessa liderança. São características, são consequências. Nesse ambiente que o líder narcisista é um ambiente que não tem liberdade para opiniões, sugestões, criatividade. Por quê? Porque ele centraliza tudo em si mesmo. Então as pessoas não têm muita voz, porque ele quer ser o protagonista sempre de tudo. Ele não dá espaço para as pessoas crescerem e terem criatividade e poderem atuar também dentro da sua área de liderança. Outra consequência, existe uma dependência excessiva dele, da figura do líder. Outro, começa a ter conflitos internos dentro do grupo. Porque algumas pessoas vão identificar, talvez mais rápida que outras, que tem alguma coisa errada nessa liderança. Enquanto outras ainda estão seduzidas pelo carisma, pela competência e pela boa comunicação desse líder. Então, dentro do grupo pode ter alguns conflitos, porque enquanto uns estão se sentindo mal e percebendo que tem alguma coisa errada, outros ainda permanecem seduzidos, enganados. Quem está entendendo, diga amém. E também, isso tem como consequência um desgaste emocional exagerado na equipe. Todo trabalho traz desgaste emocional. Todo trabalho. O trabalho do reino também traz algum desgaste emocional, porque a gente vai ter que se envolver com problemas, com situações e tal. Mas quando o líder é narcisista, ele potencializa o adoecimento que não era para acontecer no grupo que está com ele. Porque ele adoece pessoas. Então a gente tem que cuidar, e nós vamos ver as características, para a gente não se tornar um líder assim. Diga assim: Deus me livre. Amém. Características de líderes narcisistas. Então nós vamos ver as características, e quando eu estava estudando, eu estava me avaliando também. Eu tenho que tomar cuidado com muitas coisas aqui, para eu não me tornar completamente um narcisista, e também para eu não permitir que nenhuma, porque estou falando de um conjunto de coisas, talvez uma característica só não seja o suficiente para dizer que você é um narcisista. Mas a gente não quer nenhuma dessas características. Por quê? Porque não fazem bem na liderança. A gente quer o modelo de Jesus. Então, quais características dos líderes narcisistas? Primeiro, eu tenho várias aqui, então por causa do tempo, talvez eu vou só ler, e eu vou me segurar a tentação de fazer muitos comentários, porque eu quero comentar tudo, mas eu vou ter que ser mais direto aqui, para a gente poder, quem sabe, chegar até o final. A primeira, líderes narcisistas precisam constantemente de admiração. Então, não tem problema de você admirar o seu líder, e não tem problema de recebermos expressões de gratidão e admiração e elogio das pessoas. Não há problema nisso. A Bíblia ensina sobre honra, e a Bíblia também nos ensina como lidar com isso de uma forma saudável. Se você recebe elogios, amém. Agradeça a pessoa que te elogie, dê glória a Deus e está tudo bem. Não é errado, não é pecado. O grande problema do narcisismo é o quê? É porque eles precisam disso. É diferente você receber elogios voluntariamente.
as pessoas dizerem que te admiram e te seguirem por admiração, do que você precisar disso, do que você buscar isso. Então, quando você identifica que pode ser que você esteja precisando ou buscando de alguma forma esses elogios ou essas afirmações das pessoas, você precisa rever o seu coração, porque não é uma boa característica, não é um bom sintoma. Então, para eles que precisam constantemente de admiração, o reconhecimento nunca é suficiente. Ele está sempre em busca de mais. Eles gostam de aplausos. Eles procuram o destaque, os holofotes. Eles sentem necessidade de serem vistos como pessoas acima da média, excepcionais. E eles podem até ser, mas ele não precisa buscar isso. Outra coisa, quando não recebem o reconhecimento, costumam interpretar isso como injustiça. Por eles terem necessidade de reconhecimento e aplausos e holofotes, e ele está procurando isso, no dia que ele não recebe, ou naquele dia outro recebe no lugar dele, ele se sente injustiçado. E isso não é legal, isso é doentio. Eu ouvi certa vez um jovem falando comigo, eu não esqueço dessa frase, né? A gente pode aprender com as pessoas mais novas, inclusive, a gente tem que estar aberto para aprender. Era o filho de um pastor, amigo, e era um jovem líder de jovens também na igreja, e ele era filho de um pastor principal de uma igreja muito grande, e ele estava crescendo ali ministerialmente, estava liderando os jovens, Deus estava usando muito a vida dele. E ele falou assim, pastor, ele falou para mim, pastor, eu aprendi uma coisa, eu nunca reivindico nada de posição, de elogio e de alguma coisa, até por eu ser filho do pastor. Mas também eu não digo não para nada daquilo que me oferece. O que ele quis dizer? Que tudo que a liderança trazia para ele, ou houvesse necessidade dele fazer na igreja, dele se envolver, dele liderar, dele servir, ele estava pronto para fazer aquilo, mas ele não reivindicava nada. O problema é quando você começa a sentir necessidade de reivindicar as coisas, e não consegue esperar a honra que possa ser até que você mereça, né? Porque a Bíblia não é contra a honra, fala da honra quem merece honra, e você não esperar o tempo certo dessa honra vir, da forma certa e no tempo de Deus. Amém ou não amém? Segunda característica do narcisista, do líder narcisista, eles são centralizadores. Então, ao invés de construir uma equipe forte, eles se tornam o centro de tudo. E as frases típicas que muitas vezes não fala, mas pensa, está no coração dele, é o quê? Sem mim, isso não funciona. Talvez ele não fale isso, mas ele acredita nisso totalmente. E de alguma forma, se ele acredita, ele vai expressar. Talvez não falando, mas agindo. Ele vai deixar claro de alguma forma para as pessoas que aquela célula, aquele setor, aquela área, aquela igreja, aquele núcleo não funciona se ele não estiver presente e fazendo tudo que tem que ser feito. Portanto, ele não dá espaço para ninguém. Outra coisa que ele pensa, e pode ser que ele fale, ninguém faz tão bem quanto eu. A dificuldade que as pessoas têm para delegar tarefas na liderança, acho que esse é o principal motivo. Esse é o principal motivo. É de você achar que você faz tão bem aquilo que ninguém vai conseguir fazer da mesma forma que você faz. E realmente pode ser que seja verdade. Porém, para a gente poder descentralizar a liderança e formar novos líderes, teremos que delegar tarefas, mesmo que no primeiro momento aquela pessoa não faça tão bem quanto você. Mas enquanto você pensa isso, expressa isso e age assim, você está agindo como um narcisista. Então diga para o seu irmão, toma cuidado, irmão, vigia, varão. Diga para ele, vigia, varão. Vigia, varão. Número 3, ele tem dificuldade de receber críticas, em receber críticas. Uma observação simples pode ser interpretada como um ataque pessoal. Eu não estou falando de pessoas que te atacam diretamente, né? Tem que ter cuidado também com isso aí. Mas estou falando que às vezes são colocações simples, e a pessoa leva para o lado pessoal.
Aí o que ele faz com isso? Qual é a reação do narcisista quando ele não aceita ali uma colocação, uma sugestão ou até uma crítica? Ele fica irritado, ou ele despreza aquela pessoa, né? Ou ele cria um plano de vingança. Ele é adepto ao sabor de mel, né? Os mais antigos sabem, a música da vingança. A pastora Miriam assinou um dia desse aqui. Quem quiser aprender, a pastora sabe. Porque ela se blindou contra isso, né, pastora? Ele arma um plano de vingança, porque ele vai querer se defender de toda forma. Aquela pessoa ameaçou a posição e o desempenho do narcisista. E outra, ele desqualifica quem criticou. Então, líderes têm que ter muito cuidado com isso. Na sua equipe, haverá pessoas que terão comportamentos que talvez você não ache o mais adequado, mas você tem que saber lidar com essas pessoas. Talvez a crítica nem seja bem colocada, talvez não seja nenhuma boa intenção da pessoa que veio, mas muito cuidado, porque nós temos que pedir a Deus para nos dar a visão como a visão dele. Temos que pedir a Deus e a Jesus o coração dele nos nossos corações. E a gente vê Jesus no final das contas. Eu estava até esses dias também lendo, hoje, né, lendo sobre isso. Depois que os discípulos negaram, traíram e abandonaram, Jesus foi ao encontro deles. E Jesus fez questão de criar um cenário perfeito para a restauração daqueles discípulos que haviam o abandonado. Jesus não desistiu deles. Mas o líder narcisista, para ele o mais fácil é desqualificar. É deixar de lado, é desprezar. Lá no Amapá tinha um termo lá que falava que era colocar na geladeira, no freezer, né? Colocar no freezer. Parecia até simpatia aquele negócio, que põe o nome da pessoa no freezer, né? Não, mas não é de Deus não. Não é colocar no freezer não, você tem que, de alguma forma, tentar ajudar essa pessoa. Amém? Quem está comigo, diga amém. O líder narcisista, ele tem pouca empatia. O que é pouca empatia? Eles conseguem entender até intelectualmente o sofrimento dos outros. Por exemplo, soube que uma família, alguém está passando muita dificuldade e tal. Ele entende que há dificuldade, mas ele não consegue sentir o suficiente a ponto de deixar os seus próprios interesses para cuidar dos interesses de quem está sofrendo mais naquele momento. Isso é um grande desafio, eu confesso. Essa questão da empatia é um grande desafio. Até quanto mais você vai crescendo na liderança, mais pessoas para ajudar você tem. Então é muito difícil a gente atender as expectativas que os outros têm que nós os ajudemos. Mas é algo espiritual isso aqui. Como eu falei, temos que pedir para Deus esse coração. E se nós observamos que em nós mesmos, que o nosso coração não sofre mais, não chora mais com aqueles que choram, e não se alegram mais com aqueles que estão se alegrando, a gente precisa pedir a Deus o coração dele em nossos corações. Esse coração de servo que Jesus ensinou, né, que ele foi o maior exemplo, a ponto de dar a sua vida pelos outros, inclusive por nós. Então, esse ponto da liderança é muito importante. E eu tenho convivido com líderes, e tanto acima de mim como abaixo de mim, que eu acho que o grande mérito da liderança deles é essa capacidade de mostrar essa preocupação e ajudar as pessoas. Alguns deles ainda nem estão pregando aqui em cima, não são grandes comunicadores, não têm assim, tanta popularidade no meio da multidão, mas lá nos bastidores eles estão amando as pessoas, estão cuidando de gente, estão fazendo as visitas, estão levando ajuda social, estão ficando pelas madrugadas aconselhando, orando, e esses são os líderes que mais crescem. Esses são os líderes que mais multiplicam. Esses são os líderes que mais conseguem alcançar o coração das pessoas e formar equipes poderosas que vão dar continuidade ao reino de Deus. Eu posso ouvir um amém, um aplauso bem forte a Jesus? Líderes narcisistas, eles manipulam relacionamentos. Manipulam relacionamentos. Então,
Eu não sei se esses líderes, eles fazem isso intencionalmente. Eu não posso julgar o coração de ninguém. Mas eles têm uma forma de manter as pessoas subjugadas a essa liderança. Como? Eles elogiam essas pessoas, mas ao mesmo tempo, ou melhor, em outro momento, logo subsequente, não é ao mesmo tempo, de forma subsequente, eles desprezam as pessoas, eles desvalorizam completamente. É como se fosse um jogo. Já viu aqueles filmes que vão os dois policiais para interrogar ali o suposto criminoso? Aí um se faz de bonzinho, aí chega lá na sala do interrogatório, aí coloca um copo de café em cima, aí fala assim, eu vou soltar as suas algemas para a gente conversar. Eu quero saber o que houve lá, se você mesmo cometeu esse crime e tal. Aí o suposto criminoso, ele não quer abrir a boca, não quer falar nada. Aí entra outro, aí o outro já entra dando bico na mesa, e o copo de café voa longe. Então é esse jogo. Isso é um jogo psicológico. E isso acontece às vezes, o mesmo líder narcisista faz isso com pessoas. E as pessoas ficam presas àquele elogio, porque eu não sei se você já passou por isso, né? Eu não vou perguntar se você fez isso, que eu espero que não. Mas eu não sei se você já passou por isso, né? De você admirar tanto aquele líder, porque, de certa forma, a gente viu as características lá no início. Ele é uma pessoa carismática, ele é bom comunicador, ele tem uma autoconfiança invejável, ele é o teu modelo, ele é a pessoa que você quer ser no futuro. Ele é aquela pessoa que você quer ser quando crescer. Aí chega um momento que essa pessoa começa a te elogiar, começa a te validar e te valorizar. Existe uma outra característica, ela começa a falar de sonhos para você. Olha, se você continuar andando comigo, você vai chegar em tal lugar, você vai viver tais experiências, eu vou te proporcionar isso. Você começa a sonhar e acreditar. Aí depois ele começa a alternar experiências de humilhação, de desvalorização, de desprezo, mas você já está preso com o teu coração lá, você não quer perder aquela suposta oportunidade que você enxergou lá, porque fala assim, se eu andar com ele, eu vou chegar nesse nível, eu vou ter essas experiências, ele vai me levar lá, eu não quero sair. Aí você fica dividido. Aí esse jogo de manipulação, isso é terrível, isso é demoníaco. Porque esse líder, ele vai jogando com isso e segurando a equipe à base disso, à base do medo, à base de ameaças. Qual ameaça? Se você sair daqui, você vai perder a sua oportunidade. Se você sair debaixo de mim, eu não sei o que vai acontecer contigo, não. Isso é terrível. Isso é doentio. Por isso que lá no início a gente falou do paradoxo, porque quando você olha para um lado, você ama a pessoa. Quando você olha uma realidade que agora você está vivendo, você está sofrendo com aquilo. É uma coisa parecida que acontece com maridos que também são narcisistas, com mulheres que são narcisistas. Isso acontece em qualquer nível de relacionamento e em qualquer tipo de liderança. Mas o meu sinal de alerta aqui é para que você não seja isso nunca. Para que eu não seja essa pessoa que vai destruir expectativas, que vai destruir destinos, que vai destruir ministérios. Porque às vezes isso, irmão, é um processo muito árduo depois para essas pessoas serem curadas. Porque para ela confiar de novo em outro líder, quem concorda que é muito difícil? É muito difícil. Diga de novo, vigia, irmão. Número 6, eles se apropriam dos méritos. Então, quando algo dá certo, o que ele acredita? Foi graças a mim. Quando algo dá errado, foi culpa da equipe. Então, o líder assume responsabilidade. Quando a coisa dá certo, você agradece e dedica a vitória à sua equipe. Quando as coisas dão errado, você tem que segurar a onda. Fala assim, foi culpa minha, eu não comuniquei direito, eu não treinei direito, eu não soube agir, a minha estratégia não foi boa, por isso que eles não performaram bem. A culpa é minha. Aí você recomeça, você refaz os planos e faz de novo. Mas o problema do narcisista é que ele sempre quer sair bem.
Então é mais fácil colocar a culpa na família, nos filhos, na esposa, no cônjuge, no quem está em cima, no discipulador, no pastor, nos liderados. E começa a dizer que a equipe não tem capacidade, que as pessoas não têm interesse, que elas são preguiçosas, que elas são incapazes, enquanto você é o líder. E você não consegue participar ou partilhar tanto do sucesso como do fracasso. A equipe é você que está liderando. Então fuja disso também, em nome de Jesus. Irmão, está um silêncio aqui nessa noite, que misericórdia. Dá um glória a Deus aí para eu ouvir um barulho. Vai melhorar no final, calma aí. Calma aí. Tá bom. Esses líderes, eles competem até com seus liderados. Ao invés dele ser uma equipe, ele cria uma competição, eles liderados. Parece não fazer sentido, mas acontece. Por quê? Porque quando os liderados começam a ter resultados e performar bem, ele se sente ameaçado. Por ele se sentir ameaçado, ele começa a competir com a pessoa que ele deveria criar um caminho para a pessoa crescer. Nosso papel de líder, um dos papéis da liderança, é você criar um caminho para os seus liderados avançarem. Você vai na frente ali, abrindo caminho ali e, trabalhando corretamente para a tua equipe passar. Quanto mais segurança, melhor. Quem passou pelas Forças Armadas e fez patrulha e fez algum tipo de treinamento operacional sabe disso. O comandante vai na frente. Mas ele vai na frente, ali se comunicando, vendo as situações e preparando o caminho para quê? Para chegar no objetivo e todo mundo junto. Então, nunca se torne um competidor ou criar uma competição com a sua própria equipe. Porque Jesus disse que a casa dividida nunca vai subsistir, nunca prospera. Você não pode ser o fator de divisão da sua própria equipe. Eles precisam controlar tudo. O líder narcisista, ele quer estar no controle de tudo. Porque ele acha que delegar tarefas é perder controle. E não é, pelo contrário, quanto mais você delega e supervisiona, você abre as possibilidades de aumentar a tua influência. Não é inteligente você segurar tudo na sua mão. Mas os líderes narcisistas têm essa necessidade de controle. Então eles supervisionam excessivamente. Nós ensinamos a supervisionar, mas tudo em excesso não é bom. Eles querem supervisionar excessivamente para manter um controle total. E isso é uma ilusão. Ninguém tem o controle total. Eu não sou contra o controle. O líder tem que ter controle. Mas não um controle excessivo que seja opressivo. Eles não confiam nas pessoas. Então eles tomam todas as decisões. Ele é aquele jogador que bate o escanteio, ele corre para cabecear, ainda faz o papel do goleiro contra para tirar a bola. Ele quer aparecer em todas as cenas. Então isso é perigoso. A gente ensina aqui nas células, principalmente, a você delegar tarefas. Numa reunião de célula, que tem louvor, que tem oração pelos necessitados, que tem palavra, que tem comunhão, que tem ofertas, que tem dinâmica em grupo, é para cada um fazer uma tarefa. Você vai delegar tarefas para aquele grupo e vai fazer uma rotatividade para as pessoas poderem participar e serem treinadas. O líder que quer segurar tudo na mão, ele precisa cuidar, porque pode ser um sintoma grave e ele nem sabe disso, que ele é narcisista, porque ele quer estar no controle de tudo. Número 9, eles criam uma imagem de superioridade. Então, que imagem é essa? Eles projetam uma ideia que sabem tudo. É muito ruim conversar com pessoas que acham que sabem tudo, né? Porque essas pessoas estão sempre num nível, professoral. Ela sempre quer te ensinar, ela não consegue conversar de igual para igual com as pessoas. Eles querem, no meio da conversa, mostrar que eles sabem mais. Isso é muito ruim. Eles têm todas as respostas, dificilmente erram, na opinião deles, né? E admitir um erro seria visto por eles como um sinal de fraqueza. Então, isso aqui é orgulho. Resumidamente, é uma imagem
de superioridade e orgulho, porque nunca estão dispostos a aceitarem aceitarem que estão errados. E todo mundo tem o que aprender. Quantos concordam, digam amém. Número 10. Isso aqui é clássico do narcisista. Utilizam pessoas como recurso. Então, inconscientemente, eles perguntam para si mesmos: como essa pessoa pode servir aos meus objetivos? Eles olham pessoas como recursos para si mesmos, para seus próprios objetivos. Irmãos, nós queremos que todos os líderes aqui cresçam e multipliquem suas células. Nós queremos que todos os setores se tornem áreas, e assim por diante, até você ir até onde Deus projetou que você vá. Você tem que ir mesmo. Mas tem que ter muito cuidado para esse objetivo santo e bíblico do crescimento do reino de Deus não perverter o nosso coração a ponto de acharmos que é sobre nós. Nunca é sobre nós, é sobre o reino. Não importa a posição que estejamos. A Bíblia fala, Jesus disse isso, que o maior será aquele que serve. Quem é o maior? É aquele que serve. Então, quanto mais nós crescemos na hierarquia ou na posição ministerial que realmente existe, não é motivo para orgulho, é motivo para a gente se arrepender e rever o nosso coração e nossas atitudes cada dia mais, para que possamos dar valor às pessoas e possamos abrir espaço para os outros e possamos ser servos. Quantos podem dizer amém? Para a gente finalizar, vamos ver aqui o exemplo de Jesus. Eu já falei, né? Jesus, ele perguntou: como eu posso servir? Jesus, ele passou 33 anos e meio, 3 anos e meio de ministério aqui na terra, e os 3 anos e meio de ministério de Jesus foi servindo pessoas, e ele ensinou como servir. Então o coração de Jesus era isso: como eu posso servir? Aí ele curava alguém, ali ressuscitava um filho de uma viúva que tinha morrido, aí ele curava cego, aí ele alimentava a multidão faminta. Jesus sempre estava pronto para servir pessoas. Então ele é o nosso exemplo. E olha que ele era filho de Deus. Aqui na terra o filho do homem, mas ele era o filho de Deus. Ele sabia a sua origem, ele sabia a sua identidade. Mas a missão dele aqui na terra foi servir pessoas. Então ele é o nosso grande exemplo. Diga Jesus é o meu grande exemplo. Marcos 10:43, quem quiser tornar-se grande entre vocês, deverá ser servo. João Batista declarou: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3:30. O apóstolo Paulo, nós lemos o texto no início, Filipenses 2:3, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Quem pode dizer amém? Então a grande vacina para essa maldição do narcisismo é o que? É uma humildade cristocêntrica, ou seja, baseada no caráter de Cristo. Quando a gente olha para Jesus nos evangelhos, nós precisamos nos espelhar nele. Isso vai salvar a nossa liderança. Isso vai salvar as nossas mazelas humanas, que nós nascemos com isso, adquirimos ao longo do tempo, com as feridas da vida. Às vezes a gente vai se transformando em algo ruim. Mas quando nós espelhamos o caráter de Cristo na nossa vida e na nossa liderança, esse é o modelo que vai nos salvar a nossa história como líderes dentro do reino de Deus. Quantos podem dizer amém? Então faça isso, o quê? Reconheça que toda autoridade vem de Deus. Se nós estamos aqui, é por causa da misericórdia. Não estamos aqui porque somos bons, ou porque merecemos, ou porque fizemos melhor que os outros. Estamos aqui por pura graça e misericórdia. Amém ou não amém? Diga assim, é pela graça. Diga, é tudo pela graça. Segundo lugar, exercer a liderança como serviço e alegrar-se em ver os outros crescendo. Mesmo isso que significa dar os holofotes para eles, ou dividir holofotes. Mesmo que não esteja sobre você. Amém por isso. Entenda que o nosso serviço a Deus tem que ser com alegria, permitindo que os outros
também cresçam e sejam muito usados por Deus. Você tem uma célula na sua casa, você lidera uma célula, você tem um número de pessoas lá, lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, no qual o próprio Deus tem um plano, um projeto com eles, e você tem uma tarefa de ajudá-los a chegar aonde Deus quer que elas cheguem. Não impedir que isso aconteça, não fechar o caminho, não fechar a porta. Então seja usado por Deus. Filipenses 2, uma parte aqui de 5 a 8, falando sobre Jesus. Sendo em forma de Deus, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Se Jesus fez isso, nós também devemos fazer. Amém ou não amém, pessoal? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.